Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2024, terceira rodada, quer dizer, terceira fase, segunda partida. Agora não tem chororô, não tem mimimi. Vai sair dos confrontos apenas um. Alguns levam uma vantagem por jogar em casa, outros levam uma vantagem por ter feito o resultado em casa, mas tudo vai se definir aqui dentro. Aqui nessas quatro linhas. Então vamos lá para a gente ver os confrontos, quem é que saiu na vantagem e os meus palpites para o jogo e para a classificação. Porque não necessariamente o placar do jogo será o placar do classificado. Tá? Porque alguém pode ter aberto uma boa vantagem, perder o jogo, mas mesmo assim essa vantagem fazer ele se classificar. Então a gente vai falar sobre os jogos, sobre a possibilidade de vitória, empate ou derrota e classificação, ou seja, palpite do jogo e do classificado. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá para a gente falar dos jogos dessa segunda partida da Copa do Brasil da terceira rodada, da terceira fase, né? Vamos lá. Jogos nesta terça-feira, dia 21, até quinta-feira, dia 23. Então, teremos aí a definição 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16. Teremos aí a definição dos 16 times que irão para as oitavas de final. Beleza? Então vamos lá. Neste dia 21, teremos Bragantino e Souza. Mando de campo do Bragantino. No jogo de ida, foi empate, 1-1. Cara, o Bragantino tem a vantagem de jogar em casa e tem a vantagem de ser mais um time, de ser mais time. Minha opinião, meu palpite, para mim, se classifica o Bragantino vencendo. O Bragantino se classifica vencendo o jogo. Tem possibilidade de zebra? De uma possibilidade do Souza? Sempre tem, né? Sempre tem essa possibilidade. Mas eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito que dê Souza. Para mim, dá Bragantino. Bragantino se classifica vencendo. Também, nesta terça-feira, Vasco da Gama e Fortaleza. O primeiro jogo foi 0-0, mando de campo de Fortaleza. Agora o mando de campo é do Vasco da Gama. Machão da Gama joga em casa, né? Vasco da Gama aí no meio desse turbilhão aí de situações em relação à SAF, né? Que continua a SAF, mas não é mais a 777. Parece que estão negociando com a Crefisa também, sei lá, pra coisa e tal. O Vasco da Gama aconteceu o que todo mundo sempre falou, ou a maioria. Porque tem gente que o clube virou SAF,
que acha que a SAF é a solução de tudo, que a SAF nunca dá errado, a SAF só dá certo. O Vasco é a prova que isso não é assim que funciona. SAF é um modelo de administração que pode dar certo ou pode dar errado. A do Vasco deu errado. Então, SAF não é imbatível, não é contra erros. A SAF não é, tudo maravilha. Deu errado. Lembrando, a SAF do Cruzeiro, que era do Ronaldo, o Ronaldo já vendeu. Comprou por um precinho baratinho, tirou o seu lucro, fez um dinheiro e, puf, negócio. Já está na mão de outro. Depois não reclame. Mas esse que assumiu é cruzeirense doente, ele nunca vai fazer isso. Irmão, ele é empresário. Empresário. Ele visa o lucro. Se o negócio começar a não dar lucro, ele passa. Por mais amor que ele tenha ao Cruzeiro. Passa. Então, o Vasco joga em casa contra o Fortaleza, primeiro jogo 0-0. Cara, eu acho o time do Fortaleza melhor do que o do Vasco. Eu acho o time do Fortaleza melhor do que o do Vasco. O Vasco joga com uma pressão em casa. Joga com a pressão em casa, né? Porque ser eliminado em casa é complicado. Então a tendência é que o Vasco tenha um formato de jogo um pouco mais agressivo, dando espaço para o time do Fortaleza, que sabe trabalhar muito bem esse espaço. Cara, bom jogo. Bom jogo. Para mim, esse jogo dá empate de novo. Vai para os pênaltis. Para mim, esse jogo dá empate, vai para os pênaltis e nos pênaltis passa o Fortaleza. Para mim, o jogo dá empate, vai para os pênaltis e nos pênaltis passa o Fortaleza. Aí, na quarta-feira, dia 22, Atlético Goianiense e Brusque. A primeira partida, mando de campo do Brusque, e o Atlético Goianiense ganhou de 1-0. Para mim, o Atlético Goianiense vence a partida e se classifica. Ou seja, se classifica vencendo. O Atlético Goianiense venceu a primeira, para mim vence a segunda e se classifica para as oitavas de final. Também dia 22, Fluminense e Sampaio Corrêa. O Fluminense joga em casa, venceu a primeira partida de 2-0. Então, para mim, o Fluminense, mesmo não jogando muito bem, é muito mais time que Sampaio Corrêa. O Fluminense se classifica vencendo também a segunda partida. Então, o Fluminense se classifica vencendo a segunda partida. Também dia 22, Vitória e Botafogo. Primeiro jogo foi aqui no Rio. O Botafogo venceu por 1-0 o Vitória. O time do Botafogo é superior ao do Vitória. E o time do Botafogo sabe e gosta de jogar na transição. Se o Botafogo jogar bem, que o Botafogo de vez em quando dá uma oscilada e joga muito mal. O Vitória tem que atacar, tem que fazer pelo menos um gol. Né? Cara, Vitória e Botafogo. Vitória e Botafogo. Como não tem jogo final de semana, o Botafogo não tem por que poupar. Eu vou de Botafogo. O Botafogo se classifica vencendo. Botafogo se classifica vencendo. Grêmio e Operário foi adiado, obviamente, né? Foi adiado. O primeiro jogo foi 0-0. O segundo jogo seria mano de campo do Grêmio, sem condições alguma de ter jogo. Inclusive o Campeonato Brasileiro foi parado tardiamente. Já era para ter parado antes, né? Não era nem para ter tido a sexta rodada, mas parou. Então, se parou, também não tem como, né, o Grêmio jogar, porque não tem campo. Eu acho que já voltou a treinar, mas improvisado aí em algum lugar.
né? Então, Grêmio Operário não tem. Também, na quarta-feira, dia 22, Corinthians e América de Natal. O primeiro jogo foi mano de campo do América, e o jogo foi 2-1 Corinthians. Corinthians, que já se despediu do Cássio, joga agora em casa. O Corinthians também tem uns altos e baixos, mas o Corinthians é favorito. Para mim, o Corinthians se classifica e se classifica vencendo. Corinthians se classifica vencendo. Outro jogo adiado é o Atlético Paranaense e o Ipiranga. Atlético Paranaense e Ipiranga. Mas eu gostaria de saber. Eu quero entender aqui por que o Atlético Paranaense. Por que não tem esse jogo? Deixa eu ver. Cara, eu quero entender por que foi. Por que foi anulado? Ah, tá, cara. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, coisa e tal. Tá. É porque o Ipiranga é do Rio Grande do Sul, né? Bom, o jogo Atlético Paranaense e Ipiranga foi adiado porque o Ipiranga é do Rio Grande do Sul. Então, também, como os outros gaúchos, não está conseguindo treinar. Então, Atlético Paranaense e Ipiranga também adiado. Lembrando que o primeiro jogo foi mano de campo do Ipiranga. O Ipiranga venceu o Atlético Paranaense. Vai ver aí quando é que vai ser esse jogo Atlético Paranaense e Ipiranga, mas não teremos neste meio de semana. Cadê? Tá aqui. Sport e Atlético Mineiro, também na quarta-feira, dia 22. Mando de campo do Sport. O primeiro jogo foi 2-0 Atlético Mineiro. 2-0 Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acabou perdendo aí a invencibilidade na Libertadores, mas o Atlético Mineiro é superior e o Sport vem caindo de produção na Série B. Para mim, o Atlético se classifica vencendo. O Atlético se classifica vencendo. Não desdenhando do Sport, que a gente já viu o Sport mudar a situação contra o São Paulo, para a Copa do Brasil, quase que leva, né? Mas eu vou de classificado Atlético Mineiro e vencendo a partida. Também na quarta-feira, dia 22, Amazonas e Flamengo. Primeiro jogo foi aqui no Rio, o Flamengo venceu o Amazonas por 1-0. Não fez uma boa partida. Eu tinha falado na época que se o Amazonas pegasse o mesmo Flamengo, o Amazonas iria se classificar. Só que o Amazonas vai pegar um outro Flamengo. Daquele jogo, que o Flamengo ganhou de 1-0 aqui no Rio do Amazonas, para agora, o Flamengo mudou muito, muito. E isso é um grande complicador. O time do Flamengo, jogando mal, igual jogou aquela partida, venceu um placar mínimo de 1-0, agora o time mais encaixado fica muito mais difícil pro Amazonas. Eu vou Flamengo se classificando e o Flamengo vencendo. Eu vou de vitória do Flamengo, consequentemente, o Flamengo se classificando. Também adiado Juventude e Internacional, obviamente, porque os dois são do Rio Grande do Sul. A primeira partida, mano de campo do Internacional, tinha sido 0-0. Segunda partida, vamos ver quando vai marcar, mas é mano de campo do Juventude. Criciúma e Bahia. O jogo é dia 23, na quinta-feira. Primeiro jogo foi mano de campo do Bahia. Foi 1-0 Bahia. Criciúma e Bahia. Para mim,
o Bahia se classifica vencendo fora de casa. Para mim, o Bahia se classifica vencendo fora de casa. O time do Bahia é bem superior ao do Criciúma e para mim, principalmente jogando fora de casa, tem um meio campo com qualidade que faz uma transição muito rápida, para mim, da Bahia. Bahia triunfa e se classifica. Também na quinta-feira, dia 23, Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras venceu o Botafogo, não o Botafogo do Rio, Botafogo de São Paulo. O Palmeiras venceu o primeiro jogo em casa por 2-1. Agora o mando de campo é do Botafogo, do interior paulista. O Palmeiras vem oscilando, né? Vem oscilando bastante. Cara, pra mim esse jogo dá empate. Pra mim, Botafogo e Palmeiras dá empate e o Palmeiras se classifica. Obviamente. O Palmeiras ganhou a primeira. Então, pra mim, esse jogo dá empate e o Palmeiras, obviamente, se classifica. Cuiabá e Goiás também na quinta-feira. Primeiro jogo foi mano do Goiás, o Goiás venceu por 1-0 o Cuiabá. Agora o mano de campo é do Cuiabá. Cuiabá e Goiás. Cuiabá e Goiás. Cuiabá e Goiás. Para mim, o Cuiabá vence. Vence pelo placar mínimo e se classifica nos pênaltis. Para mim, o Cuiabá se classifica. Como? Fazendo também um placar mínimo de 1-0 e ganhando nos pênaltis. Então, Cuiabá se classifica vencendo por 1-0 e levando para os pênaltis. Quinta-feira também, dia 23, São Paulo e Águia de Marabá. O primeiro jogo, o São Paulo jogou fora de casa, né, contra o Águia de Marabá e venceu por 3-1. São Paulo em casa é favorito, São Paulo se classifica e se classifica vencendo. Então, São Paulo e Águia, São Paulo venceu a primeira partida, vai vencer a segunda, consequentemente se classificando. E o último jogo, Ceará e CRB, também dia 23. Primeira partida foi vitória do CRB em casa. O CRB venceu o Ceará por 1-0. Agora o mano de campo é do Ceará. Ceará e CRB. Confronto de nordestinos e dos times da Série B. Cara, Ceará e CRB. Jogo encardido, cara. Jogo complicado. Ceará e CRB. Jogo complicado. Ceará e CRB. O último jogo do Ceará, o Ceará não fez um bom jogo. O Ceará não fez um bom jogo. Cara, eu vou CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra. Moleque. Cara, eu vou de Ceará classificado, mas classificado nos pênaltis. Para mim, esse jogo vai para os pênaltis e o Ceará se classifica nos pênaltis. Então, aonde é que para mim o resultado que eu falei pode não acontecer? Nesse jogo Ceará e CRB, que eu tô apostando no Ceará, mas pode dar CRB. No Cuiabá e Goiás, que eu tô apostando na classificação do Cuiabá, pode se classificar o Goiás. Cara, deixa eu ver aqui. E no Vasco e Fortaleza, que eu acho que o Fortaleza se classifica, para mim, se classifica o Fortaleza, mas nada impede que seja o Vasco da Gama. Então, na minha opinião, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Para mim, desses jogos, desses 16 jogos, entre 7 e 8 jogos,
o mandante vai se classificar. Ou seja, para mim, aqui, 1, 2, 3, é isso mesmo, 4, 5, 6, 7, exatamente. Desses jogos, 7 o mandante se classifica. E, obviamente, 9 o visitante se classifica. Então, 9 não, porque não tem 2 jogos. Não tem 2 jogos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para mim, como não tem 2 jogos, 7 mandantes se classificam e 6 visitantes se classificam, fazendo aí tem alguma coisa de errado. 1, 2, não, são 3 jogos, adiados, desculpa. 3 jogos adiados. Então, desses 13 jogos, 7 o mandante se classifica e 6 o visitante se classifica, obviamente. Será que eu acerto? Não sei. É uma brincadeira, é um palpite. Mas, ao final, a gente vê se eu acertei mais do que errei. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!